Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Nós vamos novamente refletir juntos sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quarta-feira e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Também um Evangelho muito bonito em que nós vimos a narrativa a respeito daquele momento em que Jesus, depois de ter dado de comer a toda aquela multidão, conforme ouvimos no Evangelho de ontem, ele despede toda a multidão e também despede os seus discípulos, obrigando que entrassem no barco e que passassem para o outro lado do mar, enquanto ele sobe ao monte para ficar a sós com Deus e rezar a Deus. É interessante que diz o Evangelho que Jesus estava vendo, a partir da terra, que os seus discípulos estavam cansados de remar porque o vento era contrário. Então, por volta das 3 da madrugada, o Senhor se põe e vai até eles com o desejo de passar à frente deles, caminhando sobre as águas. Isso se torna para aqueles discípulos um momento de muito pavor e medo, porque dizia o Evangelho que quando viram aquela cena de alguém caminhando sobre a água, eles pensam que é um fantasma e começaram a gritar de medo, né? E essa cena por si só já é bastante marcante, porque imagina um barco com todos aqueles discípulos e todos apavorados e gritando, expressando dessa forma um profundo medo que estavam sentindo. Mas naquele momento do seu medo, naquele momento em que estavam na escuridão do mar, sendo agitados por ventos contrários, já cansados, então o Senhor diz a eles: coragem, não tenham medo, sou eu. E essas palavras de Jesus certamente podem ressoar aos nossos ouvidos cada uma das vezes que nós também passamos na nossa vida por situações de dificuldades. Então, este barco agitado pelas águas de ventos contrários no meio da madrugada é uma representação simbólica daquilo que o Evangelho quer demonstrar a respeito de tudo aquilo que é mal e que atenta contra a nossa vida, que traz a escuridão para a nossa vida, que nos traz o medo, que nos traz o pavor, que nos traz a desesperança, porque se fosse de fato um fantasma, conforme aqueles discípulos estavam pensando, o que eles poderiam fazer ali, no meio de ventos contrários, no meio da escuridão, no meio do mar, no meio da noite? Era quase impossível acontecer alguma coisa boa com eles, se aquilo fosse de fato uma verdade, se aquilo existisse. Mas é justamente para poder marcar que no meio das nossas dificuldades, nos nossos momentos de maior sombra, de maior dor, de maior dúvida, de maior medo, o Senhor vem ao nosso encontro para trazer-nos a tranquilidade e a coragem. Por isso, essas palavras: coragem, não tenham medo, sou eu. Sou eu o Deus que estou com vocês, sou eu o Deus que faço a vida de vocês ter sentido e deixar para trás todo o medo e toda a tribulação. Por isso que dizia exatamente que quando o Senhor entra no barco, vem um momento de calmaria. Porque quando trazemos o Senhor na nossa vida, por mais difíceis que estejam as nossas condições, as nossas realidades, o Senhor é capaz de acalmá-las para trazer-nos a vida, a segurança e a paz. Por isso somos chamados a não ter medo. E é interessante também porque dizia no Evangelho que os discípulos ficaram completamente perdidos, eles não estavam entendendo nada, não tinham entendido o que tinha acontecido na multiplicação dos pães, não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo agora, porque os seus corações ainda estavam endurecidos. Ainda precisavam se deixar transformar e converter mais plenamente. E se nós também não fazemos um processo semelhante a esse dos discípulos, sempre será para nós difícil compreender a ação de Deus. Peçamos, portanto, ao Senhor Jesus que nos ajude a fazer com que os nossos corações sejam mais dóceis e receptivos para compreender aquilo tudo que o Senhor nos ensina e sempre termos coragem em nossa vida. Que Deus nos abençoe.